Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em mais um trimestre e desta vez estamos abordando, nesse terceiro trimestre, a respeito de o Deus que governa o mundo e cuida da família, que é o tema geral das nossas lições. Estudamos os livros de Ruth e ingressamos sobre o livro de Esté, duas histórias magníficas. A última lição que tivemos, descrevemos a respeito do livro de Esté, com as suas belezas, as suas narrativas extraordinárias, e nós damos mais um passo desta vez, com a lição de número 7, que traz o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. Nós já tecemos algum comentário sobre Esté na lição passada, e hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Nós temos o texto áudio da lição, que diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. A verdade prática nos ensina: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ao exaltado. A lição está dividida em três grandes grupos. O primeiro diz o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O tópico 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E o terceiro, Esté, a judia se torna rainha em terra estranha. O que nós encontramos nessa lição, em síntese, é o contraste entre duas figuras bíblicas, uma ímpia, incrédula, arrogante, conforme diz um próprio historiador, filósofo, que é a rainha Vasti. Do outro lado, nós encontramos Hadassah, chamada na terra persa de Esté, uma pessoa temente a Deus e humilde. Então, estamos aí em dois paralelos: a arrogância, a prepotência e a humildade. Logo, nós sabemos que prevalece aquele que é humilde, conforme nós já lemos nos textos bíblicos em pauta, ou seja, em Tiago, que é o nosso texto áureo, Tiago 4:6, e a própria verdade prática descreve isso. Nós já estudamos que a Pérsia era um grande império na época, dominava uma vasta região, ela possuía uma excelente civilização, um grande e poderoso exército, que conquistou várias nações. A Pérsia abrangia a região que justamente é hoje o Irã, mas ela se estendia até a proximidade da Índia e também do Sudão africano, aonde aquela região tinha o nome de Etiópia. Então, essas grandes regiões foram conquistadas pelo grande rei Dario. Temos como
tendo como sucessor o rei Xerxes, chamado assim pelos gregos, também chamado de Assuero na sua região. Então, o rei Assuero e o rei Xerxes são as mesmas pessoas, apenas nomes diferentes de acordo com a língua deles. Então, quando nós pensamos no Irã, hoje, nós lembramos do grande império Medo-Persa, o Império Persa, um grande império. Lá existia pessoas de várias regiões, de várias nacionalidades, que foram trazidas pelo grande rei e ali permaneciam cativos, trabalhando a serviço do grande império. Ele só não conquistou a Grécia, mas bem que tentou exercer esse grande domínio justamente no período do rei Xerxes ou Assuero. Houve uma grande batalha contra os gregos, mas os gregos saíram vitoriosos. A grande batalha, o grande conflito em Maratona, nessa grande planície, onde houve o confronto entre os dois exércitos, e embora o exército do rei Xerxes fosse bem mais numeroso, bem mais equipado, mas o exército grego conseguiu vencer. Não sei se providência divina, mas o que nós sabemos é que o Império Persa era muito poderoso e muito rico. E o que nós aprendemos na Bíblia, que não dá muito detalhes da história deste povo, mas só focava a respeito da rainha Esté, que era o propósito justamente da mensagem bíblica. O que nós sabemos aqui no item 1 é que o rei Assuero dá um grande banquete, ou seja, ele dava vários banquetes. Talvez ele não tivesse com que gastar o dinheiro, então ele fazia essas festas, ele tinha muitas amizades, muitos bens, e ele ostentava de forma surpreendente esses recursos tirados do povo. Isso é tirado de outras nações, de outros povos. Por isso o império enriqueceu bastante. Então, conforme diz aqui, o rei Assuero, ele governou o Império Persa por 20 anos, em 486 a 465 a.C. Então, conforme diz aqui o texto da lição, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O que acontece é que ele deu o primeiro banquete, que durou nada menos do que 6 meses. Grande banquete, durou 6 meses com bebida, com comida à vontade, aonde o povo se fartava. E possivelmente foi nesse banquete, ou durante esse banquete, no período do banquete, aonde ao mesmo tempo essa província, essa grande província, estava em conflito com o Império Grego. E diz aqui no item 2 que houve um banquete público, que é esse que nós citamos agora, um banquete para todo mundo, de todas as províncias, porque ele tinha pelo menos um predicado.
Ele não fazia discriminação entre os povos diferentes, entre as nações, entre as línguas, os povos que ele conquistava. Ele não exercia um tiranismo, um domínio severo sobre eles, mas dava uma relativa liberdade e podia desfrutar dos bens, das riquezas que o império lhe oferecia. Pelo menos era uma das vantagens que existia no rei Xerxes, ou rei Assuero. Então, como nós dissemos, ele deu um grande banquete, de um modo geral, um banquete público, e um outro banquete exclusivo. Depois que passou os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim do seu palácio. Havia muito luxo, ostentação, além de bebida à vontade, e uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestri, citada por Heródoto em seu livro História. Ele também ofereceu um banquete, porém restrito. Ela também ofereceu um banquete restrito às mulheres. Então, no mesmo instante, paralelo a um banquete que o rei Assuero oferecia para os seus súditos, ela também oferecia para as mulheres. Agora, o grande problema que aconteceu estava justamente aí. Como havia muita comida, muita bebida, o rei Assuero se excedeu, bebeu demais, embriagou-se, e para exibição, por orgulho, porque uma vez que a rainha Vasti era muito bela, era formosa, ele quis apresentar a sua esposa, a rainha, aos seus generais, aos seus súditos nesse banquete, e mandou emissários para buscar a rainha Vasti, a fim de apresentá-la ao povo. Agora, existem muitas histórias a respeito de que maneira ele mandou buscar ela, como ela devia se trajar, como devia vestir. A gente não pode ir além do que diz a Bíblia e também além do que diz a história, porque o grande historiador Heródoto, ele não descreveu esses detalhes. Então, nós não vamos acrescentar além do que está escrito. O que nós sabemos é que ela foi convidada a comparecer ao banquete do rei e ela se recusou. Agora, o que nós entendemos dentro do costume persa é que uma mulher não devia ser apresentada em público pelo seu marido, ou seja, fazer dela um objeto de ostentação, de orgulho. Isso feria os princípios da cultura persa. E talvez ele tivesse quebrado esse protocolo. É uma conjectura. E por conta disso, ou mais alguns motivos, a rainha estava envolta com a sua festa, com as suas amigas, as mulheres de Suzã. Ela se recusou a ir, e isso entrou em choque, porque o rei, quando editava uma norma, deveria ser obedecido de forma incondicional. E as mulheres, elas deveriam ser 100% submissa aos seus maridos, devia render total obediência, eles não podiam ouvir um não. É bom frisar também isso, porque ainda hoje a cultura, o comportamento do povo islâmico
as mulheres elas são como se fosse um grupo de segunda categoria, porque a rainha Vasti, no caso, apesar de ser rainha, ela estava subordinada ao rei, ela era mulher do rei, e ele tinha poderes, autonomia para fazer dela o que quisesse, como com qualquer outra esposa. Existia essa cultura persa. Lembrando que o povo persa, apesar de não ser um povo árabe, eles têm outra origem, eles seguem o mesmo raciocínio religioso. A Pérsia, ou Irã, ainda hoje, adota o islamismo, semelhante ao povo árabe, mas eles não são árabes. Eles não falam árabes. O Irã, ele fala a língua própria, é o Farsi, também chamado de língua persa. Agora, a religião é a mesma do povo árabe. Então, acontecia que, no reinado do rei Assuero, que ele tinha essa mesma cultura que eles têm hoje, a mesma rigidez, o grande mandatário do país não podia ser questionado. Agora, ele podia até pedir conselho com os demais, e dependendo do grau de humildade de cada rei, ele podia até acatar a decisão dos seus generais, dos seus sábios, mas isso não necessariamente, porque a palavra dele era definitiva. O que aconteceu? A rainha Vasti se recusou. Isso chocou ao rei. Lembrando que o rei estava embriagado na época. Então, mediante a recusa de Vasti, ele resolveu tomar uma atitude. Mas, antes de tomar atitude, ele consultou os seus generais, os seus assistentes, os sábios, e ele foi aconselhado por esses a depor a rainha, ou seja, lhe tirar o trono, abandonar, para que servisse de exemplo para os homens da época, para que a decisão do rei da casa, também não fosse questionada ou desobedecida. A palavra do rei não voltava atrás. Ainda hoje se usa essa expressão, palavra de rei não volta atrás. Um absurdo isso, mas é uma cultura, é um pensamento. Então, todo mundo tem direito de pensar do jeito que quer, independente de estar certo ou errado, mas nós temos as nossas posições, os nossos pensamentos. Agora, diletos irmãos, diletos amigos, o que nós vimos, mediante a recusa de Vasti, e não vou entrar nesse mérito, porque apesar dela ser taxada de uma pessoa prepotente, arrogante, não era nada humilde, tudo bem, isso é descrito na história, mas nós temos que entender que Deus estava no controle de tudo. É Deus quem escreve a história. É Deus quem prepara tudo. E Deus já tinha planejado tudo isso, porque Ele queria honrar a sua grande nação, queria honrar Israel, queria honrar Vasti, ou melhor, não Vasti, queria honrar Esté ou Radassa, mediante a sua humildade, mediante a sua fé no Deus de Israel. Então, nada aconteceu em vão, não foi por acaso,
mas em tudo isso existia um propósito divino, um propósito de Deus. No item 2, nós encontramos justamente isso, quando diz a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese, ou seja, coisa que é mal interpretada, fora da exegese. Mas nós não queremos entrar nesse detalhe porque nós temos que analisar também o contexto histórico, o contexto cultural, para extrair o verdadeiro sentido desta narração. O subitem 2 diz a aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob influência do vinho, conforme nós já abordamos, quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva, ou seja, sem pensar, porque quando passou possivelmente a ressaca ou a embriaguez, foi quando ele convidou as pessoas para orientá-lo na tomada da decisão. E, é claro, no reinado persa existia uma lei. E eles aplicaram a lei. A sentença de Vasti, conforme está aqui no item 3. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Isso não resta dúvida, levando em consideração a cultura da época, a cultura da região, do país. Cada homem fosse senhor de sua casa, pelo menos era a posição que eles tinham. E, até certo ponto, uma posição bíblica também. O homem deve ser o cabeça, o homem deve ser o provedor, o homem deve ser o presidente do lar, o rei do lar. Conforme eu já ouvi até falar disso, você aqui é o rei, mas antes nós temos que entender que se o homem é o rei, a mulher é a rainha. Então os dois governam junto. Sob a liderança, sobre a presidência do homem, do rei. Isso não resta a menor dúvida. Nós não vamos levar isso ao extremo, porque nós estamos vivendo em épocas diferentes, em culturas diferentes, e não se deve ser tão radical. Cuidado com os extremos. Todo extremo é prejudicial. Então, nós encontramos também no item 3, Esté, a judia se torna rainha em terra estranha. Ora, tudo isso foi programado por Deus. Nós não vamos questionar isso. Nós não vamos tentar tapar o sol com a peneira, dizer não, foi acontecer por acaso. Não, Deus já havia predeterminado que Esté brilhasse, porque, por sinal, esse nome Esté ou Ista, ela vem da língua persa, que ao pé da letra significa estrela. Então, como estrela, ela precisa brilhar, ou precisava brilhar em terra estranha, para que todos conhecessem o rei dos judeus, o rei de Israel.
Isso é plano de Deus, porque este foi justamente o propósito de Deus, que Israel propagasse o seu nome a todos os povos. E através de Vasti, através do povo judeu, aquele império pagão ficou sabendo quem era o Deus de Israel. Deus precisava mostrar isso para o mundo. Então, observamos que 4 anos depois, há um certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, conforme eu abordei logo de início. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, no ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ela havia decretado. Assim, no ano de 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero resolve escolher a nova rainha. Possivelmente existiu ali o primeiro concurso de beleza, porque independente da nacionalidade, porque ali habitava povos de todos os países, ele mandou que escolhesse uma jovem, uma virgem, bela, com excelentes predicados, para que se tornasse rainha. Essa foi a escolha foi o critério que o rei determinou. Ela teria que ser belíssima, educada, jovem virgem. Então, muitas jovens, milhares de jovens, se inscreveram e passaram por uma seleção rigorosa. E foi reduzindo o número de milhares para centenas, de centena para dezena, até que, no meio de milhares, o rei achou graça a uma só. Uma jovem que ele nem sabia a nacionalidade, porque ele não colocou isso como critério. Independente de quem fosse, importante é que morasse lá em Suzã, nas províncias, ou qualquer uma das províncias, e que tivesse os requisitos conforme ele descreveu. E quando ele viu quando ele viu Esté, quando ele viu Radassa, a judia Radassa, ele logo se apaixonou. Tudo planejado por Deus. Porque Deus valoriza as pessoas que são humildes. Ele encontrou justamente em Esté não somente a beleza física, porque isso importa também, mas não é primordial, isso é secundário, porque além da beleza física que Esté ostentava, ela possuía justamente uma beleza interior sem precedente, que era justamente a sua humildade, a sua fé, a sua obediência. Eram predicados indispensáveis, eram predicados fundamentais para a escolha. Então, foi justamente essa razão que levou Vasti a ser escolhida, quem sabe, né? A Miss Universo da época. Então, no item 2 diz: o universo da escolha, apesar de governar o império originário de longas sucessões entre famílias da Média e Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrições quanto à origem étnica ou racial.
A única exigência é que fosse virgem formosa. Está lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 4. O subitem 3 diz a obediência de Esther. Veja o contraste entre as duas. A rainha Vasti, desobediente, eu não vou questionar a razão pela qual ela desobedeceu, mas ela foi arrogante, ela foi orgulhosa nesse sentido. Enquanto a rainha Vasti, a rainha Esther, é justamente o inverso. Ela morava com o seu primo, que a criou, que ao mesmo tempo era o pai de criação, chamado de Mardoqueu, o qual ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela, a qual a razão dessa ordem nós não sabemos ao certo, já que havia restrição, não tinha restrição étnica, mas ele pediu para que ela não declarasse a sua nacionalidade, a sua origem. Agora, nós também não sabemos, dentro da sociedade, como os judeus eram tratados. Ou outras nações que estavam ali, que foram conquistadas pelo Império Persa. O rei possivelmente não tinha nenhuma discriminação contra eles, mas nós não sabemos se o povo em si tinha. O exemplo nós vamos ver nas lições seguintes qual era o tratamento que era dado para o povo judeu pelos homens, pelos seus dirigentes, pelos seus generais que viviam no palácio. Então, amados, daí nós podemos tirar uma excelente lição, uma excelente história. A história de Esther é uma história fascinante, é um exemplo de humildade, um exemplo de fé. Então, não perca as lições seguintes, que elas vão ser de excelente valia para nós entendermos melhor quem foi a rainha Esther e o livramento que Deus deu ao povo judeu através da rainha Esther. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas sejam também beneficiadas com a magnífica palavra de Deus, para que haja um crescimento não somente intelectual, mas espiritual das pessoas que seguem a Cristo. Deus vos abençoe e até a próxima lição.